Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 7 do nosso módulo 6, onde é a etapa final da nossa malha, onde a gente vai fazer a verificação dessa malha de aterramento, mas com relação aos potenciais que vão aparecer na malha, em relação aos potenciais máximos admitidos para aquele solo estratificado, tá? E aqui a gente começa com a nossa frase. A paciência é um elemento fundamental do sucesso. Bill Gates. Tá, pessoal? Então, vamos dar o start aqui na nossa aula, tá? Basicamente, pessoal, a gente já definiu os potenciais máximos permitidos que o corpo humano vai suportar. Agora, a gente vai calcular os potenciais máximos que vão aparecer nessa malha. A gente vai calcular o primeiro, o potencial que a gente chama de potencial de malha, que é o máximo potencial de toque que vai aparecer naquela malha, tá? Que é definido como o potencial de toque máximo encontrado em uma submalha da malha de terra quando do máximo defeito fase terra. Então, quando eu tenho esse defeito, eu vou ter o máximo potencial. Normalmente, pessoal, esses potenciais máximos da malha ocorrem nas extremidades da malha devido a um comportamento eletromagnético interno dela aqui. O escoamento da corrente se dá predominantemente pela extremidade da malha de terra. Então, os potenciais máximos de malha vão estar nas extremidades dessa malha normalmente, tá? E para a gente determinar esse potencial máximo de malha, a gente utiliza essa equação. Pessoal, as equações que a gente traz aqui de potenciais são originadas da I3E SCD-80, só que essa daqui é de 1986, tá? Tem uma versão do ano de 2000, tá? Que ela é um pouco diferente, tá? Então, só que essa daqui é a que está na NBR 15751, tá? Que é a nossa NBR que determina esse cálculo. Então, pessoal, o potencial de malha, que é o potencial de toque máximo que a gente vai ter naquela malha, naquele solo, é a resistividade aparente daquela malha naquele solo, mais o Km, tá? Que é um fator aqui, eu vou trazer para vocês os fatores, explicar tudo certinho aqui que é melhor, ó. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? ρA, resistividade aparente, Km é o coeficiente da malha, o Ki é um coeficiente de regularidade, tá, pessoal, que a gente calcula, na verdade, a gente pode calcular ou não, vai depender. O H é a profundidade dessa malha, o E é o maior espaçamento dos condutores. Então aqui, ó, Km, Ki e de malha, pessoal. O que acontece? Quando a gente tem uma falta, não necessariamente a corrente toda dessa falta, não é toda a corrente de falta que vai escoar para essa malha, ela pode escoar para os sistemas da concessionária também, entendeu? Então, não é a corrente de falta, mas quando a gente está considerando a pior condição, a gente considera a corrente de malha igual à corrente de falta, vai superdimensionar essa malha, mas também é seguro a gente considerar a corrente de malha como 70% da corrente de falta máxima à terra que a gente vai ter, tá? Mas normalmente quando eu estou dimensionando, eu superdimensiono mesmo, tá? De forma que na pior condição de todas, eu vou ter uma tensão de malha que a meu potencial vai estar inferior ao meu potencial máximo, tá? Então, a gente pode determinar essa corrente de malha como 70% da falta máxima e tem os métodos específicos também para considerar o sistema da concessionária, que são um pouco mais complexos, e a gente pode considerar a corrente de falta à terra franca, tá? O comprimento total dos condutores da malha, pessoal. Nesse caso aqui específico, a gente considera os comprimentos de todos os cabos mais 1,15 o comprimento das hastes. Por quê? Sempre que a gente utilizar os eletrodos externamente periféricos, também eu recomendo que minimamente os eletrodos estejam periféricos em todos os pontos de cruzamento, a gente considera esse fator aqui que ele vai contribuir para escoar a corrente na extremidade, tá? E reduzir esse potencial de malha. Então, esse fator de 1,15 aqui, ele serve para isso. Então, o L total a gente calcula dessa maneira. O Ki é calculado, tá? 0,65601,72. O N a gente calcula também, tá? Para esse caso aqui é raiz de NA e NB, que a gente já aprendeu a calcular, né? Que é o número de espaços da malha mais 1, né? Lembrando que esse N, pessoal, ele é 1 para o potencial de malha, que é o máximo potencial de toque, e ele é outro para o potencial de passo máximo naquela malha, a gente vai entender. Então, a gente tem o Ki, que a gente calcula dessa maneira, o N é NA raiz de NB, que a gente considera uma malha, ele traduz uma malha que não seja quadrada para uma malha quadrada, tá? O KH
é raiz de 1 mais H, H é a profundidade, tá? O KH vem nessa equação do KMzinho aqui, ó. O KMzinho é isso aqui, ó, essa equação toda aqui, ó. Não precisa ter medo não, pessoal. Isso aqui pro Excel é moleza. O KMzinho, que vai estar aqui nessa equação, e o KH faz parte dele. Então, o KMzinho que vai aqui, ó, é 1 sobre 2π, ln de E. O que é o E, pessoal? É o máximo espaçamento de condutores em paralelo. É o quê? Aqueles espaçamentos que eu vou ter entre os condutores da malha, tá? Por exemplo, aquele é Azinho ou é Bzinho, tá? Então, o maior deles é o que eu vou utilizar aqui nesse cálculo, tá? O D é o diâmetro do condutor da malha, que vai ser um cabo de 50 ou um cabo de 95, vai ser o diâmetro desse condutor que a gente vai utilizar aqui, tá? E o KI, pessoal, ele é igual a 1 se a gente utilizar condutores periféricos, tá? Hastes na periferia da malha. Então, utilizem, pessoal, porque eu reduzo também os potenciais na periferia, que eles são os mais prejudiciais. Eu contribuo para a minha malha, tá? Para você ver que eu reduzo esse potencial de malha, tá? Utilizando hastes periféricas. E também eu reduzo aqui o KM, tá? O KI, se você colocar haste periférica, é 1, se não colocar, que é esse caso aqui, poucas hastes na periferia, a gente utiliza essa equação para calcular ele. E o KH é o fator de correção da profundidade aqui, ó. Então, ln de 8 sobre π, 2n, que é esse mesmo n que nós calculamos, menos 1. E aqui não é em volts, tá, pessoal? Isso aqui é uma constante adimensional, tá? Então, beleza. É assim que a gente calcula o máximo potencial que vai aparecer naquela malha. De toque, e ele é normalmente na extremidade, tá, da malha. Potencial de passo máximo. É definido como o maior potencial de passo que surge na superfície da malha, tá? Quando do máximo defeito fase terra. Normalmente ocorre na extremidade da malha também, tá? Ela deve ser comparada com a tensão de passo máxima calculada que o organismo humano deve suportar. Então, é aquelas tensões que nós já calculamos. Então, o que a gente vai ter de constantes aqui, pessoal? Tensão de passo máxima, resistividade aparente daquela malha naquele solo, que a gente já aprendeu a calcular com base naquelas curvas, tá? O Kp, que é uma constante dessa norma. O Ki, pessoal, é a mesma equação anterior, só que o N é diferente aqui nesse caso, tá? O N eu vou pegar o maior entre o Na e o Nb da minha malha, tranquilo? O I de malha é a falta máxima e o L total eu calculo da mesma maneira, 1,15 vezes L haste, tá? Para condutores na periferia. Ki é o coeficiente de regularidade, Rho é a resistividade aparente da malha e o Kp é o coeficiente de maior diferença de potencial, tá? E basicamente assim com essas equações. E o Kp, pessoal, ele é calculado dessa maneira aqui, ele é diferente do Km, tá? 1 sobre π, 1 sobre 2 vezes a profundidade da haste, mais 1 sobre o E. O que esse E, pessoal? Nesse caso aqui, o E vai ser o menor, tá? Esse E aqui, ó, ele vai ser o menor e não o maior agora, tá? Antes, ele era o maior, aqui, ó, no anterior aqui, ó. Maior espaçamento dos condutores em paralelo. Agora ele é o menor condutor. Entre o EAzinho e o EBzinho, ele é o menor espaçamento dos condutores em paralelo. A gente vai entender melhor como que a gente vai utilizar cada um para determinar esses potenciais. Lembrando, pessoal, que no caso do de toque, eu também vou calcular para a corrente de longa duração. Então, vamos para o exemplo, que com o exemplo a gente consegue aplicar melhor. Considere uma malha de terra de dimensões de 16 metros, que é nesse sentido aqui, ó, desse mouse que ele está passando, por 35 metros, que é o P35, em um solo cuja resistividade aparente da malha é ρA 276,91 ohms metro. Considere também as seguintes características. O Na, pessoal, é o número de espaçamentos de malha que eu vou ter no lado L, e o Nb é o número de espaçamentos de haste que eu vou ter no lado P, tá? De 35 metros, tá? Profundidade da malha, 0,6 metros. Corrente de malha, 850 amperes. Corrente de toque de longa duração. É a corrente máxima de longa duração, é a tensão máxima de longa duração que a gente vai ter para aquele solo, tá, pessoal? Que vai poder circular, que vai poder ter permissível para um ser humano, tá? Que ele vai conseguir largar e dar uma corrente de largar, né? Potencial de passo máximo, que o corpo vai aguentar, 2.325. Potencial de toque de curta duração, que o corpo vai aguentar também.
Corrente de choque de longa duração, 6 mA, que é o corpo das mulheres, tá? 99,5% que vai aguentar. E o número de hastes, vamos utilizar aqui, pessoal, 42 hastes de 2,4 metros para esse caso específico, tá? Nós vamos utilizar 42 hastes. Até aqui está tudo certo. Vamos fazer os cálculos. Então, V, ρSM, ρA, KP, KI de malha L total. Vamos ver aqui, calcular parte a parte, tá? A gente vai ter que calcular, pessoal, a tensão de passo máxima, que é essa equação que a gente já tratou. A gente vai ter que calcular a tensão de malha, que é a máxima tensão de toque de curta duração, tá? E a gente vai ter que também calcular a máxima tensão de malha, potencial de malha, que é o máximo potencial de toque de longa duração também. E a diferença desse para esse, que aqui a gente vai utilizar a corrente de curto, aqui a gente vai utilizar a corrente de choque de longa duração, que são os 6 mA. E depois que a gente calcular tudo isso, a gente vai ter que comparar potencial de toque máximo com EP, isso daqui tem que ser menor do que o EP, V de malha de curta duração tem que ser menor que o ETCD e V de malha de longa duração tem que ser menor que o ETLD. Tranquilo? Então vamos começar os cálculos básicos. Primeiro vamos calcular o comprimento total dos condutores. 520 mais 1,15 vezes 100,8. Eu tenho 635,92 metros, tá? O N, só que esse N, pessoal, é do km, tá? É do km que vai na equação do potencial de malha de curta duração. É raiz de 8 vezes 15 que dá esse valor aqui. O N do Kp, o Kp, pessoal, ele vai no potencial de passo, tá? Então, o N, como eu falei para vocês, é diferente um do outro, tá? Se você observou lá. Então, eu vou pegar o máximo desses dois, que dá 15, o maior, tá? O KI, como eu estou colocando eletrodos na periferia da malha, que é o que eu estou considerando aqui, eu estou considerando 1, tá? O KI do V malha, pessoal, ele é diferente porque o N do potencial de malha e o N do potencial de passo é diferente. E o KI depende desses N. Então, o KI para o V malha, ele é isso daqui, ó, utilizando 10,95, que é do km. Então, dá esse valor. E o KI do potencial de passo máximo, ele é 15, que é o do Kp, tá? E aí dá esse valor aqui. Vamos calcular o KH, que é 1 mais 0,6. Isso daqui eu vou utilizar para todas as malhas, tá? Independente dos potenciais. O E do km, pessoal, como eu falei, os E's também são diferentes. O do km, ele é o máximo desses dois valores, que dá 2,333. O do Kp é o mínimo, que dá 2, tá? E aqui o diâmetro do condutor, que é o cabo de 50 mm², dá 0,09, tá? Metros. Feito isso, agora a gente vai calcular os potenciais, os kms e os kps que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Calculamos algumas constantes ali que vão ser básicas. Agora a gente vai calcular o Kp e o Km. O Kp, pessoal, aqui eu tenho a profundidade, que é 0,6. Eu tenho aqui que vai ser o mínimo, que é 2 por causa do Kp, né? Que é o E do Kp, tá? 0,6, que é a profundidade. 1 sobre 2, que é o E do Kp. 1 menos 0,5 elevado a N, que são 15, tá, pessoal? O N do Kp, que aqui a gente está utilizando o máximo, menos 2. Essa equação vai dar o resultado de 0,546821. O Km, pessoal, é essa equação aqui. O E do Km, ele é diferente, ó. 1 sobre 2π, logaritmo neperiano, do E do Km, que ele é diferente, que a gente viu lá que ele é diferente ao quadrado, 16 vezes a profundidade vezes o diâmetro do condutor, de novo o E do Km, que é 2,3333, mais 2 vezes a profundidade elevada ao quadrado, tudo, 8 vezes 2,333 vezes o diâmetro, aqui, ó, menos o H, 0,6, 4 vezes o diâmetro, mais o KI, que é 1, tá? O KH, que a gente já calculou lá atrás, logaritmo neperiano de 8 vezes π, 2 vezes o N aqui do Km é diferente, que a gente já calculou, menos 1. E aqui a gente vai ter um Km de 0,4979. Então, de posse, pessoal, de todas as constantes que a gente vai precisar na equação, a gente faz o cálculo aqui, ó. A tensão de passo máximo, resistividade, né? A gente vai ter o nosso Km e o nosso KI, e também aqui a nossa corrente de malha. Aqui a gente vai ter o L total, a gente calcula o potencial de passo máximo,
tá? Então, o potencial de passo máximo está menor que o EP, que é igual a 2.325,48. Atendeu a minha malha por enquanto, tá ok minha malha, ó. Tensão de malha, de curta duração, que é a máxima tensão de toque que vai aparecer naquela malha para uma corrente de curta duração. Resistividade aparente, o KM, né, o KI da malha, vezes a corrente de choque de curta duração, dividido pelo comprimento total. A gente vai ter o V malha aqui, que é a tensão de toque máxima, 468. Qual que é o máximo suportado pelo corpo humano naquele solo específico? 1055, está menor, está validado. E aqui, para a corrente de choque de longa duração, desculpa, 6 mA, esse mesmo cálculo, só que a gente muda essa corrente, e a gente tem 0,03 volts, atendeu aqui os 65 volts. Aqui sim a nossa malha está pronta, a gente pode validar e mandar ela para o nosso projeto e fazer as conexões com os barramentos de equipotencialização local, nas hastes, derivações, já pode mandar essa malha para o nosso projeto, tranquilo, pessoal? Isso é validar a malha. A gente analisa também a resistência, claro, importante, mas isso daqui é muito importante também, que diz respeito à parte dos potenciais. A resistência é muito importante, pois se estiver muito alto e não sensibilizar a proteção, esse cálculo que eu fiz aqui não adiantou nada, tá? Então tem que ter uma resistência tão baixa que seja suficiente para sensibilizar a minha proteção no tempo que eu estou calculando, que eu estou projetando, e aí sim eu vou calcular os potenciais máximos, né, e comparar com os potenciais máximos que vão aparecer naquela malha que eu projetei e verificar se deram menores para eu ver se está dentro dos limites de segurança. Pessoal, esse é o dimensionamento preconizado pela NBR 7117 em conjunto com a NBR 15751. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido isso daqui, mas é importante que vocês refaçam e refaçam e refaçam esses exemplos que foram dados para que você consiga assimilar esses conceitos, beleza? Então, a gente encerra aqui a nossa aula.